Começa agora, direto da redação. Prestação de serviço para a comunidade. As notícias do Grande ABC. Uma produção da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Direto da redação. Festas clandestinas que estão ocorrendo nos momentos mais intensos da pandemia da Covid-19. O trabalho dos policiais vem sendo essencial no contexto da pandemia. Criação da Superliga Europeia que está gerando conflito entre os times. Atualização sobre a vacinação contra a Covid-19 e os favoritos para o Oscar deste ano. Tudo isso e muito mais, agora no DR. A luta contra a Covid-19 continua e para evitar mais casos da doença, é importante que a população continue se vacinando. Quem traz mais informações sobre a imunização no estado de São Paulo e no ABC é o repórter Gustavo Brito. A vacinação contra a Covid-19 continua no estado de São Paulo. Até o momento, 6 milhões de pessoas tomaram a primeira dose da vacina e 3 milhões tomaram a segunda dose. A partir do dia 10 de maio, pessoas com síndrome de Down começarão a ser vacinadas no estado paulista. Na cidade de São Bernardo, 177 mil pessoas foram vacinadas. Já em Santo André, mais de 170 mil pessoas foram vacinadas até o momento. E em São Caetano, 61 mil pessoas também já foram vacinadas. O cadastro para a vacinação de idosos de 64 anos já está disponível no site das 3 prefeituras do ABC. Para os moradores de São Bernardo, basta acessar o site www.saobernardo.sp.gov.br. Em Santo André, www.santandré.sp.gov.br. E para os moradores de São Caetano do Sul, www.sãocaetanodosul.sp.gov.br. Durante o período de isolamento social causado pela pandemia de Covid-19, muitas festas clandestinas foram feitas neste período. Quem traz mais informações é o repórter Arthur Ferrari. Em tempos de pandemia, o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é que as pessoas utilizem máscaras, álcool em gel e não aglomerem. Mas muitos jovens estão indo na contramão dessas recomendações, participando de festas clandestinas e aglomerando em diversas situações de lazer. Seguindo as normas de distanciamento social e de utilização de máscara desde o início da pandemia, um jovem que não quis ser identificado passou a quebrar os protocolos. O estudante de 23 anos conta que passou até mesmo a compartilhar copos em festas. No começo da pandemia, assim, quando tudo era meio novo, a gente até saía com máscara, tentava ficar o máximo possível com máscara, realmente. Mas depois, ao longo do tempo, a gente acabou esquecendo e não respeitou mesmo os protocolos. A gente não usava máscara, bebia o copo um do outro. Apesar de ser alertado pelos próprios familiares, o jovem acredita que o confinamento não faz bem para ele e que a rotina normal, como sair e encontrar seus amigos, deveria voltar pelo bem de sua própria saúde mental. Minha mãe e meu padrasto até já me alertaram sobre algumas coisas, mas como é que eu ia ficar em casa durante um ano sem fazer nada, trancado? Isso aí não ia fazer bem para minha cabeça. Eu tinha que sair de algum jeito e sair com os amigos, ver o pessoal, voltar para a rotina normal, né? Acreditando que a doença não é tão letal quanto parece, o estudante não se preocupa em perder laços de amizade, pois quer seguir a vida o mais normal possível. Eu tive amigos que deixaram de falar comigo porque souberam que eu estava saindo, estava indo nos bailes e tal, mas é a opinião de um contra o outro. Eu não vou deixar de fazer as minhas coisas e acreditar em tudo em que me falam. Eles têm uma opinião sobre a doença e eu tenho outra. Eu acredito que essa doença não é tão letal quanto parece, né? Quanto mostram. Por isso, continuo saindo e continuo tentando levar minha vida da maneira mais normal possível.
O cientista social e antropólogo Guilherme Faleiros afirma que os jovens estão entrando na vida adulta e que essa rebeldia é vista por eles como uma questão de liberdade. Os jovens estão entrando no mundo adulto, né, mais recentemente, e tem sempre, né, novidades trazendo, né, tem sempre coisa nova trazendo para essa sociabilidade, né, e isso também pode ter a ver com revolta, né. Então a juventude ela se opõe, né, à geração que vem acima, né, de diversas formas e tal. E muitas vezes os jovens estão reafirmando a sua própria liberdade agindo dessa maneira, né. Perguntado se teria medo de algum familiar contrair o vírus da Covid-19, o jovem estudante afirma que ficaria triste, mas acredita que o vírus é seletivo e só é realmente letal para idosos e pessoas com comorbidades. No fundo, medo um pouco a gente tem. Por exemplo, eu tenho uma avó, ela geralmente fica em casa, mas eu não costumava visitar ela, mas se por acaso ela pegasse através de mim, é azar, né? Teve muita gente que não saiu nessa pandemia e acabou pegando. Teve muita gente que saiu, foi para baile, foi para festa em chácara clandestina e não pegou. Por isso que eu falo, esse vírus é seletivo. Por isso que, se por exemplo ela pegar, eu óbvio que vou ficar preocupado, triste, mas eu sei que é da vida. Bom, eu nunca tive medo desse vírus por conta disso. Ele sempre foi letal nos idosos e no pessoal com comorbidade. Eu nunca achei que se eu pegasse, por exemplo, eu achei que seria só uma gripe, que eu ficaria 2 ou 3 dias em casa me cuidando que ia dar certo. Por isso mesmo eu continuei fazendo minhas situações normalmente. Festas clandestinas podem causar prejuízos irreparáveis à sociedade, como cita Faleiros, que acredita que o discurso negacionista do governo federal, ao diminuir a importância do vírus, faz com que os jovens achem que não correm perigo, quando na verdade estão sendo vetores para a doença. A liberdade de poder fazer sem que alguém interfira, ela foi, de certa forma, capturada pelo discurso do governo, né, e pela prática do próprio governo federal, né, de falar que não é necessário, né, o isolamento social, né, e de deixar as pessoas fazerem, né, deixar as pessoas irem. Só que nesse processo, né, o governo ele tá sendo trapaceiro, ele está aplicando uma trapaça. Por quê? Porque quem tem o real poder, né, de soberania, né, numa democracia representativa não são as pessoas, né, é o Estado. Então as pessoas elas estão se iludindo que estão praticando um ato de liberdade, só que na verdade elas estão sendo usadas, essa liberdade, né, de poder fazer o que quiser sem restrições, está sendo usada dentro da lógica da necropolítica, né? Então as pessoas estão sendo usadas como vetores para transmitir as doenças. O cientista político comenta que os atos dos jovens podem ser vistos como uma atitude de classes, justamente porque ações como trabalhar e se expor ao vírus no dia a dia dão a sensação de que já estão expostos, não vendo riscos em aglomerar. Guilherme ainda afirma que na tentativa dos jovens se divertirem, não percebem o risco em que estão colocando seus próprios colegas. Defendem essa atitude como se fosse, né? Aí a gente entra na juventude, né, na questão do trabalho e do lazer. Elas defendem essa atitude como se fosse uma atitude de classe. Então elas falam assim, pô, eu trabalho a semana inteira, eu não posso, será que eu não posso curtir, né, meu fim de semana, né? Eu já estou exposto aí o dia todo, já estou exposto no ônibus, no trabalho, etc. E também quero curtir minha vida. Então é só o perigo, né, de muitas vezes a pessoa, a partir de um discurso de classe, ela na prática se colocar numa atitude que vai contra a própria classe, né? Ou os jovens, num discurso, né, de juventude, né, eu quero estar com meus amigos, né, eu quero curtir minha vida, não sei o quê. Ele está se colocando contra o próprio grupo de amigos, contra a própria turma. Enfim, né, eu acho que esse é o grande paradoxo que a gente está vivendo na pandemia, né? A polícia vem sendo utilizada em todo o território nacional para interromper festas clandestinas que promovem aglomerações. O trabalho dos policiais vem sendo essencial no contexto da pandemia. O surgimento de novas doenças pode estar diretamente relacionado com a devastação ambiental que tem acontecido nos últimos anos.
Para saber melhor sobre esse assunto, confira na reportagem da aluna de jornalismo Letícia Vasconcelos. Síndrome respiratória do Oriente Médio, gripe aviária, ebola e coronavírus. Nos últimos anos, as doenças causadas ou influenciadas pela devastação ambiental têm se tornado cada vez mais frequentes no nosso dia a dia. De acordo com a PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a saúde humana está diretamente ligada à preservação ambiental, já que homem e natureza fazem parte de um sistema interconectado. Segundo dados de um estudo da agência, divulgado em março deste ano, a degradação de habitat seria uma das responsáveis por facilitar o surgimento e intensificação de diversas doenças, já que sem um espaço natural equilibrado, agentes causadores de doenças, como vírus e bactérias, conseguem circular mais facilmente entre animais e seres humanos. O estudo demonstra ainda que essas zoonoses, além de impactarem negativamente a saúde, têm influência no desenvolvimento econômico, pois nos últimos 20 anos, essas doenças tiveram um custo direto de mais de 100 bilhões de dólares para os países atingidos. De acordo com o engenheiro ambiental Danilo Vassari, a tendência é que a situação se agrave cada vez mais. Quando o homem ele causa uma degradação ambiental, então, por exemplo, quando ele avança sobre uma floresta, quando ele causa uma queimada, ou quando, por exemplo, por impacto das mudanças climáticas, a gente tem transformações no meio, na natureza, a gente pode liberar alguma coisa que está lá escondida, né? Então, pensando que dentro da floresta a gente tem uma combinação de vírus, bactérias e fungos que coexistem tranquilamente lá, mas que não fazem parte da nossa rotina. A pneumologista Cristina Teixeira ressalta que, além das doenças causadas por patógenos, outros fatores decorrentes da degradação ambiental podem desencadear doenças, principalmente no trato respiratório. Há muitos anos a gente já sabe que a poluição ambiental está relacionada com as doenças respiratórias, então existem estudos que mostram que quando o nível de poluição ambiental sobe numa determinada cidade, aumenta as idas ao pronto-socorro por doenças respiratórias, como asma, DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. E a gente sabe também que a poluição ambiental está relacionada ao longo dos anos ao aumento de outras doenças, inclusive do risco de câncer. Segundo especialistas, a melhor maneira de evitar que novas pandemias como a de Covid-19 surjam é preservar a vida selvagem, os ecossistemas e não comercializar ilegalmente produtos naturais. Conforme o homem avança para espaços que a princípio cabiam somente à natureza, podemos ter essa consequência, nesse sentido. Na última quinta-feira, 22 de abril, ocorreu a reunião anual da Cúpula do Clima. Os líderes mundiais discursaram sobre pautas ambientais e a gestão na pandemia. Confira mais na reportagem de Guilherme Caetano. A Cúpula do Clima é uma reunião anual entre os principais líderes mundiais sobre a discussão de pautas ambientais e as estratégias de preservação do meio ambiente. O Brasil tem uma importante participação na reunião devido à grande área florestal presente no país, principalmente em relação à floresta amazônica. Porém, nos últimos anos, o Brasil não tem correspondido na pauta ambiental para o mundo e para o ex-secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal, André Lima, o Brasil tende a perder cada vez mais expressão no cenário ambiental. Claro que tem muito mais nesse debate do que isso. A gente sabe que tem toda uma questão de domínio de tecnologias, né? Que ao puxar a régua para cima, necessariamente a gente, esse debate sobre a questão tecnológica ele se faz presente, é uma discussão econômica, sobretudo, né? Patentes sobre as novas tecnologias não são dos países do hemisfério sul, tirando eventualmente alguma coisa da Índia, que é um país dos países em desenvolvimento que tem um domínio tecnológico importante. O fato é que existe uma agenda positiva. E os Estados Unidos querem liderar e estão ocupando, com esse chamado, eles passam a ocupar ou a retomar um lugar especial, que inclusive já chegou a ser do Brasil em outros momentos, né? Eu acho que o governo brasileiro tende a ficar cada vez mais isolado, menor ainda nesse debate, né? Apesar da mudança de um ministro das Relações Exteriores, né? Eu acho que um certo sumiço do vice-presidente da República no debate sobre a Amazônia, né? A retomada do Salles, né? Isso vai estressar na agenda com os Estados Unidos. Acredito que nós não vamos ter o resultado esperado
né, pelo ministro Salles. O Brasil sofre uma grande pressão e oposição internacional na forma como o governo lida com a questão ambiental e na gestão da pandemia. E para o ex-secretário André Lima, a falta de estratégia e consistência no discurso dificulta a relação com a diplomacia internacional. O desgoverno da pandemia é o mesmo desgoverno da agenda climática e ambiental. Então, nós estamos falando de desgoverno. Certo? Sim. Onde é que está o ponto de conexão aí? Está no desgoverno. Um governo que não tem consistência, um governo que não tem estratégia, nem para enfrentar a pandemia, nem para reverter o quadro de caos ambiental que o Brasil hoje vive. Pelo contrário, ele agrava. Pelo contrário. Ambas as agendas. Quer dizer, esse é o ponto comum, porque não tem consistência com o discurso, a prática não converge com o discurso, e o Brasil não tem estratégia, nem diplomática, nem estratégia do ponto de vista de política pública efetiva, nem diplomática. Então, assim, a resultante disso, falta de consistência com falta de estratégia, ou seja, risco zero de dar certo. Se você quiser saber mais sobre o assunto, acesse o Facebook e o YouTube da Agência de Jornalismo Envolverde. Toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, a agência promove o Diálogos Envolverde, sempre trazendo especialistas para debaterem sobre sustentabilidade e sociedade. O cenário de podcasts no Brasil vem crescendo a cada ano. De acordo com uma pesquisa encomendada pelo Grupo Globo, em 2019, 13% da população brasileira com mais de 16 anos ouvia podcasts, número que subiu para 17% em 2020, correspondendo a 28 milhões de pessoas. O Oscar 2021 acontece neste final de semana, após o ano que ficamos sem poder ir ao cinema. Quem traz mais informações de como vai ser a cerimônia e os principais favoritos é o repórter Felipe Laurindo. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou no início do mês passado os indicados ao Oscar 2021. Depois de uma passagem discreta no atual circuito de premiações, Mank, filme de David Fincher e produzido pela Netflix, lidera a lista com 10 indicações, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor fotografia, melhor trilha sonora e melhor design de produção. What's remembered lives. Em seguida, aparecem empatados com 6 nomeações cada, Nomadland, I maybe spent too much of my life just... Judas e o Messias Negro, Minari, O Sete de Chicago, Is my flat. Meu Pai, Isn't it? e O Som do Silêncio. Todos disputam a categoria de melhor filme junto com Bela Vingança, que por sua vez recebeu 5 indicações. Pela primeira vez, 2 mulheres foram nomeadas por melhor direção no mesmo ano. Chloe Zhao por Nomadland e Emerald Fennell por A Bela Vingança. Chloe Zhao ganhou tudo no circuito de premiação e é a grande favorita para levar a estatueta para casa. Já nas categorias de atuação, há certezas e indecisões. Daniel Kaluuya de Judas e o Messias Negro é o grande favorito para ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante. Chadwick Boseman, que faleceu em agosto do ano passado em decorrência de um câncer no colo, desponta para levar o Oscar póstumo de melhor ator por sua atuação em A Voz Suprema do Blues. Anthony Hopkins, de Meu Pai, corre por fora para faturar a estatueta. Na categoria de melhor atriz coadjuvante, 2 atrizes saem na frente como postulantes ao prêmio. Maria Bakalova por Borat, fita de cinema seguinte, e Yoon Jung-yeon por Minari. A categoria mais disputada da noite é a de melhor atriz. Durante o circuito de premiações, todas as atrizes ganharam algum prêmio relevante. Andra Day levou o Globo de Ouro por sua atuação em Estados Unidos vs Billie Holiday. Carey Mulligan ganhou o Critics' Choice por Doce Vingança. Viola Davis levou o SAG Awards por A Voz Suprema do Blues.
E Frances McDormand faturou recentemente o BAFTA. Fechando a categoria, Vanessa Kirby não ganhou nenhum prêmio, mas pode pintar como uma possível zebra por sua atuação em Pieces of Woman. O prêmio do Sindicato dos Produtores é o principal indicador para a categoria de melhor filme no Oscar. Em 2021, Soul, da Pixar, venceu a melhor animação, enquanto o grande vencedor da noite foi Nomadland. A vitória confirmou o favoritismo do longa dirigido por Chloe Zhao, que segue como um dos destaques da temporada de premiações. A cerimônia do Oscar acontece neste domingo, 25 de abril, a partir das 10 horas da noite. Está terminando mais um Direto da Redação. Não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais. Estamos no Twitter e Instagram com o @portalrronline. Siga também nossa página no Facebook. Nos vemos semana que vem. Um bom final de semana.